O podcast Chimarrão com Espiritismo apresenta reflexões sobre o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, com comentários do Espírito Miramês e do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, de Praia Grande, Santa Catarina. Neste programa abordaremos a questão 143. Por que todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma? Resposta dos espíritos. Os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre estes assuntos. Há espíritos de inteligência ainda limitada, que não compreendem as coisas abstratas. São como as crianças entre vós. Também há espíritos pseudo-sábios que fazem alarde de palavras para se imporem, ainda como sucede entre vós. Depois, os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, cujo valor, entretanto, é substancialmente o mesmo, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem se mostra impotente para traduzir com clareza. Recorrem, então, a figuras, a comparações que tomais como realidade. Comentário do Espírito Miramês. As diferentes definições sobre a alma são uma prova de que os espíritos não se encontram em um só nível de entendimento. Conhecer a si mesmo somente é possível depois de uma maturidade mais profunda, de modo que o espírito desperte para o amor e a sabedoria. Estamos em um caminho infinito, como que subindo para os cimos da verdade. A fila é interminável, de grande sorte que cada criatura se encontrará em uma posição na escala grandiosa do entendimento. Dando seguimento ao comentário do Espírito Miramês, existem definições sobre a alma que assustam por vezes certos iniciantes na verdade do espírito, mas todas elas passam e somente a verdade fica de pé, porque o tempo é o melhor selecionador no que se refere às leis espirituais. Podemos comparar muitos espíritos que se comunicam com os homens pelos processos mediúnicos, com os mesmos homens. A morte não é sinônimo de evolução, pois passamos para o lado de cá, trazendo conosco o que realmente somos. Trarei então agora os nossos comentários. Amigos ouvintes, para exemplificar essa questão 143, sobre os espíritos não terem a mesma definição para a palavra alma, traremos o estudo da escala espírita, que evidencia as diferentes ordens de espíritos diante do curso evolutivo ao qual todos são submetidos, a fim de alcançar a perfeição intelectual e também moral. Disso resulta, devemos lembrar, que os indivíduos não são iguais, nem em sabedoria, nem em caráter moral. E Allan Kardec, lá na questão 96 do Livro dos Espíritos, descreve o seguinte, aspas para Allan Kardec: eles são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição ao qual eles tenham alcançado. Fechar aspas para Allan Kardec. Muito bem, Martim, e continuamos nos nossos comentários, informando que todos os espíritos, portanto, são criados por Deus e partem de um mesmo estágio de simplicidade, inocência e ignorância de conhecimentos, mas igualmente estão todos providos de potencialidades para alcançarem a perfeição espiritual, a qual todos estamos fatalmente destinados e que se realiza mais ou menos rapidamente, conforme os esforços que cada um empregar para promover suas próprias potencialidades. No decorrer desse curso evolutivo, então, os espíritos podem ocupar as mais diversas posições e galgar, sempre progressivamente, porque não há retrogradação espiritual, novos níveis, até que tenham chegado ao estágio máximo, o de espírito puro ou de primeira classe. Continuando com o comentário do Espírito Miramês, ele nos diz: o homem, ainda mesmo
Os mais esclarecidos na ciência se perdem para explicar o comportamento do corpo humano e, por vezes, não entendem de maneira perfeita nem o funcionamento, por exemplo, do próprio fígado, mas sabem dar algumas explicações sobre o mesmo e sobre outros órgãos. Não obstante, há muita controvérsia dentro da medicina e somente o tempo qualificará as melhores teorias quando elas forem sustentadas pela prática que se confirma. Continuando com o comentário do Espírito Miramês, ele nos diz: assim também ocorre no mundo dos espíritos. As variedades de inteligências que se comunicam com as criaturas humanas não são verdadeiros sábios. Na maioria, são pseudo-sábios, quase todos com boa vontade. Entretanto, não basta somente a boa vontade. É preciso saber para melhor ajudar. A literatura e os conceitos espiritualistas hão de sofrer reparos pelas mãos do progresso. Essa é uma lei. Tudo muda para melhor. Caso contrário, paramos no tempo e no espaço. Quem avança, deixa para trás velhas experiências, renovando-as para a grandeza da vida. E também vemos, amigos, que o Espírito Miramês faz uma analogia da escala espírita entre os dois mundos. Quando reencarnamos, temos que aprender a falar, andar, ler, escrever e tudo que envolve as nossas vidas. Vamos à escola aprender, passando por diversos níveis de conhecimento, pela universidade, dentro de vários cursos e especialidades, a fim de nos capacitarmos para uma determinada profissão, cursando mestrados, doutorados, para nos tornarmos expertos ou doutores na profissão escolhida. Se pararmos somente na graduação, estaremos estagnando nossos conhecimentos e deixando de conquistar o pleno conhecimento daquilo que nos dispusermos a exercer profissionalmente. Não estaremos, então, plenamente capacitados para os trabalhos na profissão escolhida. Por isso, devemos sempre procurar mais, sempre estudar mais, porque o estudo, ele não tem fim. Sempre haverá o progresso, sempre haverá mais entendimento para introjetarmos, seja aqui no caso, na profissão que escolhermos exercer. É isso aí, Regina. Sem esquecermos que no plano espiritual poderemos ser doutores em tantas profissões quantas tenhamos nos capacitado quando encarnados. Porém, viemos com o véu do esquecimento. E quando aqui chegamos, temos que reaprender. É da lei. Isso será bem demonstrado quando vermos a facilidade que determinadas pessoas têm em algumas profissões. E, sucessivamente, em muitas categorias também da própria vida. Também devemos lembrar, né, minha amiga, que se no plano espiritual podemos ser doutores em variadas profissões, tantas quantas tenhamos nos capacitado para exercer, quando encarnados, ao retornarmos à vida física, trazemos conosco o véu do esquecimento, necessitando então aí reaprender aquilo que já soubemos numa outra existência. Estas tais aptidões anteriores ficam evidenciadas quando, surpresos, vemos a facilidade com que certas pessoas aprendem e desempenham atividades. Atividades estas que requeiram profundos conhecimentos específicos, impossíveis até de serem admitidos sem um aprendizado sistemático. Pois bem, Martinha, nós percebemos através dos estudos da doutrina espírita que há explicações para fenômenos que a gente não consegue entender. Por exemplo, crianças que com 1, 2 ou 3 anos têm completo domínio de certos conhecimentos, como você diz, impossíveis de serem adquiridos sem irem para a escola, sem terem um aprendizado. Então a doutrina nos mostra que
isto certamente é fruto de conhecimentos anteriores à encarnação presente. E são crianças que vêm com o propósito, Deus dá esse desígnio, esse propósito, para mostrar sim que a vida continua e que a vida não começou aqui. Essa criança veio, da onde que ela trouxe todo esse conhecimento? Exato. É do Espírito, não é mesmo? Então é uma forma de Deus mostrar também para nós essa verdade que Jesus já veio trazer, a imortalidade da alma. Muito bem. Passamos então ao comentário do Espírito Miramês. Não devemos nos assustar com todas as definições que são dadas. Elas não alteram a verdade. São processos que o amanhã se encarregará de modificar, se não estiverem certas, e nós continuaremos a caminhar. As crianças fazem coisas de crianças e os adultos coisas de adultos. E Miramês continua nos dizendo: os espíritos altamente evoluídos, quando por misericórdia estagiam na Terra, medem o que podem falar e analisam o que podem fazer, sabendo que a verdade é relativa. Não violentam as consciências com o que elas não podem compreender. Os espíritos não definem do mesmo modo a alma, por serem elas diversificadas na escala evolutiva. É nesse sentido que há diversidades de religiões no mundo material, para ajudarem a todos na subida para Deus. Passamos agora então aos nossos comentários. A alma, essência imaterial da vida humana, é em hebraico nefesh, ou seja, vida. Em grego, psique, ou seja, si mesmo. Em aramaico, napsha, ou seja, Cristo interno. E em latim, anima, vida, alento, ar. Mas psique, na filosofia grega, significa também borboleta, que simboliza a alma que de lagarta passa a crisálida no casulo, de onde sai como borboleta. Semelhante, pois, à alma em suas vindas à vida terrena. Ruach, em hebraico, pneuma em grego e espíritus em latim significam espírito, vento, ar, alento, fôlego, sopro divino, respiração. Observe-se que alma e espírito são geralmente sinônimos que dão origem etimológica ou não a outras palavras relacionadas a eles. E também podemos dizer nos comentários aqui do grupo de estudos Vinha de Luz que há passagens bíblicas em que o espírito e alma têm sentidos diferentes um do outro. Lá em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, está escrito: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas cremos que Paulo de Tarso usou a palavra alma nesse texto citado como sinônimo de vida, pois esse é um dos significados de ânima em latim. Vimos que nas passagens bíblicas, de um modo geral, temos espírito e alma com o mesmo sentido. E atentemos para o fato de que as palavras mudam de sentido com o decorrer dos tempos. Essas alterações linguísticas eram muito mais frequentes no passado, quando as palavras existiam praticamente apenas oralmente, pois era raro alguém saber ler e escrever. Pois é. Nesse sentido, Kardec é quem nos fornece a melhor explicação para essas duas palavras. Segundo ele, alma é o espírito encarnado e espírito é a alma desencarnada. Para Kardec, pois, os dois vocábulos têm o mesmo significado, com diferenças apenas de momento e local, ou seja, de tempo e espaço. Continuamos então com os comentários do Espírito Miramês. Eis aí o amor do Criador para com as criaturas. Em um futuro bem distante, há de se cumprir a afirmativa de Jesus, de que haverá um só pastor e um só rebanho, selecionando, por direito, como almas afins, suportando uma verdade maior que virá. Continuando então com os comentários do nosso grupo, Miramês nos lembra uma profecia do Mestre Jesus que diz:
Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Esta passagem está em João, capítulo 10, versículo 14 a 16. Martinha, trata-se de uma profecia que será cumprida, possivelmente durante o período de regeneração, quando a humanidade terrestre estará mais unida em torno de ideias comuns, sobretudo no campo da fé. A fraternidade será a pedra angular da nova ordem social, mas não a fraternidade real, sólida e efetiva, senão assente em base inabalável, e essa base é a fé. Não a fé em tais ou tais dogmas particulares que mudam com os tempos e com os povos, e que mutuamente muitos povos se apedrejam, porquanto amaldiçoam-se uns aos outros, alimentando antagonismos, mas a fé nos princípios fundamentais que toda a gente pode aceitar e aceitará: Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido e a perpetuidade das relações entre os seres. Essa é a fé fraterna, real, sólida e efetiva. Pois bem, quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom nada de injusto pode querer, que não dele, porém dos homens, vem o mal, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. Essa é a fé que o Espiritismo faculta e que doravante será o eixo em torno do qual girará o gênero humano, quaisquer que sejam os cultos e as crenças particulares. Por isso os estudos sempre nos remetem a fazermos uma reflexão que é um equívoco supor que a união dos homens em torno de uma única crença eliminará a diversidade religiosa existente no planeta. As pessoas se manterão unidas pela crença em princípios espirituais, universais, e por um laço de fraternidade, então. Compreenderão, assim, as duras penas que somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando, neste momento, as paixões más. Somente esse progresso pode fazer entre os homens reinar a concórdia, a paz e a fraternidade. Pois é, Martinha, será o progresso moral que deitará por terra as barreiras que separam os povos e fará que caiam esses preconceitos de casta, que se calem então os antagonismos de seitas, ensinando os homens a se considerarem irmãos, que têm por dever auxiliarem-se mutuamente e não destinados a viver à custa um dos outros. Será ainda o progresso moral que, secundado então pelo da inteligência, confundirá os homens numa mesma crença fundada nas verdades eternas, não sujeitas a controvérsias e, em consequência, aceitáveis por todos.